Bem-vindo ao podcast do Mundo das Pessoas Altamente Sensíveis. Eu sou a Sofia Loureiro e sou a tua anfitriã na jornada de conhecimento deste traço de personalidade para aprenderes a criar uma vida mais alinhada com a tua alta sensibilidade, onde a harmonia corpo-mente se unem num estado natural de serenidade. Namasté e bem-vindos a mais um episódio do Mundo das Pessoas Altamente Sensíveis. Eu hoje vou falar de um tema muito importante para todas as pessoas em geral e em particular para as pessoas altamente sensíveis, e é a vulnerabilidade. Portanto, eu neste episódio vou abordar um tema desenvolvido pela Brené Brown. A Brené Brown foi uma investigadora social que fez uma TED Talk chamada O Poder da Vulnerabilidade, que alcançou 56 milhões de visualizações. Portanto, é para ver o quão importante este tema é hoje em dia. Portanto, eu sou a Sofia Loureiro, sou terapeuta natural e mentora de pessoas altamente sensíveis. Especializei-me no traço de alta sensibilidade para poder guiar as pessoas altamente sensíveis a equilibrar o seu sistema nervoso e a superarem os seus desafios do dia a dia relacionados com o traço de alta sensibilidade e também com os seus desafios de saúde e bem-estar. Portanto, eu hoje vou falar da TED Talk da Brené Brown. Portanto, a Brené Brown é uma investigadora social que fez uma TED Talk em 2010 que se chamava O Poder da Vulnerabilidade. Esta TED Talk atingiu 56 milhões de visualizações neste momento. Segundo a Brené Brown, portanto, na sua perspectiva, a vulnerabilidade é aquilo que nós vamos experienciar em momentos de incerteza, de risco e de exposição emocional. E realmente ela diz que não existe criatividade nem inovação sem vulnerabilidade. E que é daí que, na verdade, nasce o que seria o amor autêntico, a alegria, a aceitação, a empatia. Portanto, nasce tudo dessa nossa capacidade de abraçar todas estas partes de nós, inclusive aquelas partes mais frágeis. Uma coisa muito interessante da pesquisa de Brené Brown, quando ela começou a investigar sobre a vulnerabilidade, é que ela descobriu que as pessoas mais seguras de si eram precisamente as pessoas que abraçavam a vulnerabilidade. E que elas diziam que essa era uma parte natural da vida, não é? E essas pessoas, portanto, mais seguras de si, falavam na disposição de fazerem algo para o qual não há garantias dos resultados. E isto acontece muitas vezes precisamente quando nós estamos, quer na parte da jornada em que ainda estamos na parte da autoaceitação, portanto, aceitar a nossa vulnerabilidade, quanto a nossa depois capacidade depois de nos expormos também como seres altamente sensíveis, seres por vezes vulneráveis, não é? O que é que acontece? É que muitas vezes nós, como seres humanos, o que nós vamos evitar é precisamente essas situações em que nós temos esses sentimentos, esses tais sentimentos de incerteza, esses sentimentos de exposição emocional, esses sentimentos de risco, sem saber o que é que vai ser os resultados, essas situações em que nos sentimos mais fragilizados, não é? Mas, no entanto, não assumir essa parte de nós é não integrar tudo e é como se vivêssemos dentro de, digamos que um muro, para nos protegermos do que está fora, e quando nós repararmos, esse muro acabou por ser não só uma proteção, mas uma prisão. Isso acontece muitas vezes quando nós evitamos, como pessoas altamente sensíveis, temos toda esta profundidade emocional e vamos criando por vezes feridas emocionais na nossa vida. Então, para nos protegermos de sermos magoados, cada vez mais então construímos esses muros à nossa volta. O que é que isto vai fazer é que realmente nos impede de nos conectarmos autenticamente, quer connosco mesmos, quer com o mundo em redor. E acabamos por fazer ver ao mundo uma imagem virtual de alguém que na verdade não existe, porque somos altamente sensíveis, nós realmente sentimos as coisas profundamente, nós realmente atingimos processos de esgotamento também mais facilmente, devido a toda esta sensibilidade a nível dos estímulos exteriores. E ao não expormos essa nossa sensibilidade, o que vai fazer é que realmente as outras pessoas estejam sempre à espera de muito de nós, não é?
porque nós assumimos muitas vezes, devido à nossa empatia, aquele lugar do cuidador dos outros. E às vezes esquecemos de assumir então essa nossa vulnerabilidade. O que acontece é também que, segundo a Brené Brown, é difícil que alguém consiga alcançar os seus objetivos na vida ou consiga viver de coração pleno sem se assumir na sua totalidade. E isto inclui assumirmos os nossos erros, inclui assumirmos as nossas inseguranças, as nossas fragilidades, as nossas imperfeições. Portanto, isso para mim faz muito sentido e já há algum tempo o que achava que não era realmente fugir da minha escuridão, mas era dando luz à minha escuridão que eu conseguia realmente progredir nesta viagem da alta sensibilidade. E então vou falar do que é que podemos fazer em relação à vulnerabilidade, como é que podes saber se estás a fugir dela e com quem e quando é que nós podemos abrir o nosso coração. Portanto, dica número 1 acerca deste tema da vulnerabilidade é que realmente podes ver sinais na tua vida que foges a ela. E os sinais mais imediatos é tu observares no teu dia a dia o que é que acontece quando estás 1, 2, 3, 4, 5 minutos sozinho. O que é que acontece? E o que muitas pessoas vão observar é que, provavelmente, após uns minutos de estarem sozinhas, vão se agarrar ao telefone, vão recorrer às redes sociais, vão procurar companhia, vão se agarrar ao trabalho, vão se atirar à comida, vão às compras, vão consumir álcool ou outras substâncias, vão ver televisão, ou seja, imediatamente vão procurar um mecanismo de distração ou um mecanismo de substituição. E dificilmente vão ficar simplesmente, por exemplo, a contemplar, ou na sua presença, ou aproveitar esses minutos para sentir quais é que são as emoções que estão a acontecer naquele momento dentro de nós, como é que nós realmente nos sentimos. Portanto, este sinal mais imediato que nós estamos a fugir à nossa vulnerabilidade é a nossa incapacidade de estarmos connosco próprios, ok? E então procurar distrações para insensibilizar a vulnerabilidade. Está bem? E então não é por acaso então que a Brené Brown afirma que nós somos a geração mais endividada, mais obesa, mais viciada e mais medicada da história. E além disso, o preço que nós pagamos ao não abraçar a nossa vulnerabilidade, ao não querer abraçar os nossos erros, as nossas imperfeições, as nossas emoções mais difíceis, é que também estamos a insensibilizar as emoções da alegria, do amor, da conexão, do bem-estar, porque quando começamos a insensibilizar emoções dentro de nós, acabamos por insensibilizar todas elas. Portanto, é um modo que nós acabamos depois por funcionar assim, não é? Portanto, se queres aprender a abraçar as emoções mais difíceis, eu já falei aqui várias vezes da minha prática favorita de mindfulness, que é o RAIN, o reconhecer, o aceitar, o investigar e nutrir, que podes ir aprofundar num outro episódio do Mundo das Pessoas Altamente Sensíveis, que se chama a meditação que todas as pessoas altamente sensíveis devem conhecer, e chama-se RAIN, R-A-I-N, reconhecer, aceitar, investigar e nutrir, portanto, todas essas nossas vulnerabilidades. Portanto, a primeira dica é dos sinais que estás a fugir à tua vulnerabilidade, portanto, observa-te durante 24 horas e vê o que é que acontece e a partir daí tiras as tuas conclusões. Estás no caminho de aceitar a tua sensibilidade, a tua vulnerabilidade, ou estás ainda a fugir dela? A segunda ponto que eu gostaria de falar em relação à vulnerabilidade é que realmente, e a Brené Brown também fala disto, é muito desconfortável. Ao início, quando nós começamos a assumir a nossa vulnerabilidade, é realmente muito desconfortável. E uma característica comum a muitas pessoas altamente sensíveis é precisamente o seu alto grau de perfeccionismo
E então, como tal, é difícil para nós admitir que não somos perfeitos, que cometemos erros, ok? E que somos altamente sensíveis e que as coisas nos afetam profundamente. Ou seja, e eu posso partilhar aqui, por exemplo, quando há tempos eu tive de ter uma conversa muito séria sobre o modo como uma pessoa próxima me tinha magoado, eu posso vos dizer que tenho sempre nestas alturas uma grande descarga de adrenalina, portanto toda eu tremia, sentia, portanto, uma grande constrição toda aqui a nível de todos os chakras, a nível do peito, tinha os nervos à flor da pele, tinha náuseas, chorei, senti-me mal, senti-me inadequada, depois senti-me envergonhada de ter chorado e de estar a sentir todas aquelas emoções, senti-me também que não sabia o que é que iria acontecer após eu expor todas essas minhas emoções e todos esses meus medos, portanto, realmente foi uma exposição ali da minha vulnerabilidade para com outra pessoa e posso dizer que realmente é muito desconfortável ao princípio, e isso acontece também quando por vezes eu tenho que estabelecer limites saudáveis e não me sinto segura, até que houve um dia que eu por acaso li um artigo de uma psicoterapeuta de pessoas altamente sensíveis em que ela falava que lhe acontecia o mesmo ao princípio. Portanto, no princípio da jornada dela assumir a sua sensibilidade, a sua vulnerabilidade, começar a falar das suas emoções, dos seus medos, tudo isso, ela tinha precisamente esta resposta do stress ativada, portanto, este desconforto. E então é só para saberes que isso é perfeitamente normal. Se isso não acontecer, se calhar segundo a Brené Brown diz, se uma pessoa não se sentir desconfortável é que realmente ainda não chegou ao ponto de ser autêntica com ela própria e com os outros, e então faz parte do processo. Se no início sentes desconfortável, é só para saber, é normal. Tenha bondade para contigo de saberes que isso é normal. O terceiro ponto que eu gostava então de falar sobre a vulnerabilidade é quando ser vulnerável. E isto realmente acho que é uma questão muito importante. Portanto, este artigo foi um artigo que me levou muito tempo a escrever e a pensar quais é que são as coisas mais importantes de falar sobre a vulnerabilidade. Portanto, a primeira foi como saber se eu fujo a ela. A segunda realmente é nos apercebermos que não é nada confortável ao início e que isto é um processo e temos de ser muito bondosos para connosco. E quando ser vulnerável, acho que é uma questão bastante pertinente também, de que a Brené Brown também nos ajuda, nos dá aqui uns GPS sobre quando e com quem expormos a nossa vulnerabilidade. E então o que ela comenta é que realmente estar a expor a nossa vulnerabilidade gratuitamente nas redes sociais, como hoje em dia se vê muito, por exemplo, muitas figuras públicas a fazerem, segundo ela, essa não é a melhor das opções. Ok? Portanto, a solução não seria nós despejarmos o que acontece dentro de nós a qualquer um. Porque, segundo ela, o que isso acontece é que essa exposição da vulnerabilidade, em vez de levar a conexão, leva a desconexão. E é como que usar a vulnerabilidade como para chamar a atenção e depois acabamos por não ter, se calhar, a atenção que queremos ou que merecemos. Além disso, a exceção que ela fala realmente é partilhar a nossa vulnerabilidade, por exemplo, com o público, como eu faço aqui no mundo das pessoas altamente sensíveis com frequência, quando eu sei que isso vos ajuda na vossa jornada. Não é? Eu não venho aqui ventilar sobre as coisas da minha vida que não vos servem para nada. E além disso, quando eu partilho aqui coisas da minha vida, eu sigo sempre a ética da Brené Brown em relação à vulnerabilidade. Essa partilha é que eu só partilho situações que já aconteceram, já amadureceram, já resolveram e que até o modo como eu os consegui resolver te possam servir. De resto, segundo a Brené Brown, a exposição da nossa vulnerabilidade é algo que requer confiança, mutualidade e limites saudáveis. Portanto, seria um processo de partilha com alguém que ganha o direito de nos ouvir, com alguém que nos apoia, com alguém que nos escuta, com alguém que se esforça por nos validar. Portanto, não quer dizer que as pessoas vão logo nos validar ao princípio ou que isso não implique tempo, atenção, trabalho, porque requer realmente tudo isto. E realmente não há garantias do que a outra pessoa vai entender em pleno
o que estamos a tentar expressar. E é por causa disso que é tão importante, então, usar a comunicação não violenta. Isso eu também já falei aqui no episódio do Mundo das Pessoas Altamente Sensíveis, que era como comunicar bem sendo altamente sensível. Isto é muito importante, é uma habilidade muito importante de nós aprendermos e, novamente, requer a sua prática, não é? Portanto, expressarmos o que é que vai dentro de nós. Então, os 3 pontos importantes que eu falei sobre a vulnerabilidade é que nós temos que observar o nosso dia-a-dia para saber se estamos a fugir dela. Portanto, se nós nos distraímos imediatamente, passado 2 minutos de estarmos em silêncio ou estarmos sozinhos, é muito provável que estamos a fugir das nossas próprias emoções e das nossas fragilidades. É importante sabermos que é desconfortável, ok, ao início, e ser vulnerável, sim, com as pessoas certas também e na altura certa, portanto, com as pessoas em que já há uma partilha. Está bem? E vale todo este investimento porque cada vez mais vamos avançar na nossa jornada de alta sensibilidade, na nossa jornada de sermos autênticos e de ocupar o nosso lugar no mundo. Ok? E esta é a jornada de alta sensibilidade. Vou terminar com uma citação então de investigadora social que fez esta TED Talk, que é uma das mais vistas a nível mundial e que se chama O Poder da Vulnerabilidade, e que eu vos aconselho a ver porque ela já está traduzida para português, já podem encontrar essa TED Talk. E a citação é: somente quando temos a coragem suficiente para explorar a escuridão é que descobrimos o poder infinito da nossa própria luz. Muito obrigada pela tua atenção plena e coração presente neste episódio do Mundo das Pessoas Altamente Sensíveis e até à próxima. Um grande Namasté. Bem-vindo ao podcast do Mundo das Pessoas Altamente Sensíveis. Eu sou a Sofia Loureiro e sou a tua anfitriã na jornada de conhecimento deste traço de personalidade para aprenderes a criar uma vida mais alinhada com a tua alta sensibilidade, onde a harmonia corpo-mente se unem num estado natural de serenidade.